Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 23 de dezembro, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 1, versículos 57 ao 66, que diz assim: Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje é o dia em que Zacarias e Isabel vão confirmar o nome do menino. O arcanjo Gabriel já tinha dito qual seria o nome: João. Só que diante daquela aparição do arcanjo Gabriel a Zacarias, e toda aquela questão de que ele não havia acreditado, e portanto ele tinha ficado mudo, até justamente este momento em que nos fala o Evangelho de hoje, que é este momento em que ele confirma o nome do seu filho, de acordo com aquilo que o anjo Gabriel tinha falado. Ou seja, João é o seu nome. Ele estava mudo, então perguntaram a ele qual era o nome da criança. Ele pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E quando ele fez isso, então a sua língua se soltou, diz aqui o Evangelho, né? A sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus, porque ele viu a promessa de Deus se cumprindo na sua vida. Ele louva a Deus. É algo que também nós devemos aprender. Nós devemos aprender a linguagem do louvor. Quantas e quantas vezes nós recebemos graças, Deus cumpre em nós a sua palavra, Deus cumpre em nós o que prometeu, e muitas vezes nos falta a linguagem do louvor. Muitas vezes a gente não sabe ser agradecido, a gente não louva a Deus, não agradece a Deus por nada. E quando as pessoas que acham, que pensam ou que agem como se achassem no direito de ter recebido tal graça, e aí não são gratas a Deus. A gratidão não existe no seu coração. Então é um detalhe interessante, né? Porque Zacarias, ele louva a Deus, né? Ele louva a Deus. O Evangelho diz mais: todos os vizinhos ficaram com medo. Claro, porque era como que uma novidade, entre aspas, né? Uma situação inusitada, porque, ora, Isabel e Zacarias eram idosos, eram de idade avançada, né? E como se não bastasse, Isabel ainda era estéril, sofria, como ela mesma vai dizer, sofria uma humilhação pública.
E de repente, todo aquele povo vê esses acontecimentos, eles veem tudo isso acontecendo. Isabel que fica grávida, Isabel que agora dá à luz, Deus que manifesta a sua misericórdia na vida dela, Zacarias que tinha ficado mudo e agora, como vai dizer o Evangelho, né? A sua língua se soltou, ele começa a louvar a Deus, escolhe um nome estranho, aparentemente, estranho porque, como o povo vai dizer, né? Não existe ninguém, nenhum parente teu com esse nome. Interessante porque o agir de Deus, muitas vezes, nos faz romper com a lógica da mentalidade das pessoas, né? Muitas vezes nós nos preocupamos em sermos como todo mundo. Eu preciso estar de acordo com o que os outros pensam. Ou eu preciso viver de acordo com o que a maioria pensa que é o certo, que é o bom, ou como tem que ser a minha vida. Então a maioria como que vai ditar a minha forma de viver, a minha forma de ser, o que fazer, como agir. Cuidado, cuidado. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. O povo questiona, né? O povo questiona, né? Não tem ninguém. Então você não existe nenhum parente teu com este nome. Mas veja, quem foi que colocou o nome da criança? Foi o próprio Deus. Então isso aqui é muito interessante porque, para nos ensinar que nós não temos que pautar a nossa vida pela mentalidade dominante ou da maioria. Eu não posso ficar preocupado com o que os outros pensam. O que Deus pensa? O que Deus quer? É isso que importa. O que Deus pensa? O que Deus quer? Qual é a vontade de Deus? É a partir da vontade de Deus que eu preciso pautar a minha vida. E não pela mentalidade ou pelo pensamento das pessoas. Se as pessoas pensam que é o certo, que é o correto, ou não. Então isso aqui também é um outro ensinamento muito interessante, né? Muito interessante. Então todos estavam com medo. E a notícia espalhou-se por toda a região da montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia, olha, veja como a notícia vai se espalhando, né? Todos os que ouviam a notícia ficavam pensando, diante do fato, diante daquilo que escutaram, eles ficavam pensando: o que virá a ser este menino? O que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. O que virá a ser este menino? Quem é que tem a resposta disso? Quem é que tem a resposta para essa pergunta? É Deus? É Deus que tem a resposta. João, o nome João significa o quê? Dom de Deus, favor de Deus. Esse menino será um dom de Deus para a humanidade, para um povo, né? Porque ele vai preparar os caminhos do Senhor, vai preparar a chegada do Messias, do Filho de Deus, do Salvador. Então Deus sabe o que vai ser desse menino. Deus sabe. Então, veja, tudo vai se direciona a Deus, né? Porque isso aqui, eu termino com isso, é de Deus que muitas vezes nós encontramos grandes respostas para os nossos anseios. É claro que na vida nem tudo tem resposta, mas de Deus nós temos as maiores respostas para a nossa vida, para grandes acontecimentos, para grandes situações. Então eu tenho que buscar a Deus e ouvir a sua vontade. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.